Eu sou o Homem de Ferro. É brincadeira. Meu nome é Bruno Viana, sou professor de matemática e amante de histórias em quadrinhos. Vim aqui para apresentar uma ideia de trabalho para vocês. Bom, o tema do artigo da minha pós-graduação foi o uso de histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino da matemática. A proposta da pesquisa é estimular o pensamento crítico utilizando as histórias em quadrinhos para o ensino da matemática. E não só usar quadrinhos já pré-montados, né? Utilizar só uma ideia, contextualizar um quadrinho já existente para aplicar uma situação matemática. A ideia é construir um quadrinho personalizado para esse ensino, que seja uma questão já utilizada em sala de aula, mas voltada para a ideia dos quadrinhos, né? Criando personagens diferentes, né? Trabalhando com essa ideia para tirar um pouco o impacto da matemática na hora de conseguir esse pensamento crítico. Por eu gostar muito de história em quadrinhos, principalmente de super-heróis, eu pesquisava e achava muitos quadrinhos que me interessavam, mas que eram de outros personagens que acabavam não se encaixando na ideia que eu queria fazer, transportar aquele universo para a ideia do ensino e junto da parte da matemática, que é onde eu acabo atuando. Dentro das pesquisas que eu fiz, eu encontrei muitas utilizações dos quadrinhos em sala de aula, até não só em matemática, mas eram quadrinhos já existentes, então eles só pegavam, contextualizavam a ideia do quadrinho numa ideia, né, já a ser trabalhada. Não tinha aquela coisa de construir uns personagens para aplicação exata do que se quer trabalhar ali. Só pegava uma ideia já montada, trabalhava em cima daquilo dali. Porém, a proposta era mais partir do zero, uma produção completa. Pegar um quadrinho, construir uma ideia de personagens, pessoas do próprio convívio daquele ciclo que esteja ali, desenhar pessoas com aquelas características e incorporar isso dentro da história. Para fugir da criação desses personagens já conhecidos, como Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, Shazam, Jovens Titãs, eu decidi criar os meus próprios personagens. Foi daí que surgiu a ideia de criar uma Liga dos Matemáticos, né? Como se fosse uma Liga da Justiça com uns personagens envolvidos à matemática, ajudando a solucionar problemas matemáticos, soluções de probabilidade, estatísticas, equações. Essa tese ficou voltada mais para a ideia de equações, né? Trabalhando a ideia do personagem bate-cálculo, envolvendo essa ideia das soluções de cálculos, de equações, uma ideia de inequação também, mas também citei outras possibilidades de outros personagens que podem ser criados dentro dessa vertente, pode ser trabalhado. Bom, o processo de trabalho foi da seguinte forma: eu peguei os personagens baseados nos professores que eu tive na universidade. Dentro desses personagens eu criei as classificações do que cada um atenderia. Tem um que foi o álgebra verde, para soluções voltadas à ideia de álgebra. Teve o bate-cálculo, o homem flexível, para a parte das soluções de figuras geométricas, né, que auxilia a ideia dessa formação. Com isso eu peguei já trabalhos que já foram até aplicados nas turmas, foram várias turmas que eu acabei trabalhando isso. E eu peguei alguns cálculos da forma convencional, esses mesmos cálculos joguei para essa forma dos quadrinhos e trabalhamos dessa outra maneira. Muitos nem perceberam que era o mesmo cálculo, só que o que a gente acabou percebendo é que teve uma diferença na aceitação até. Então as crianças pegavam uma prova que era uma história em quadrinho, né, um teste, um trabalho, seja lá o que for, já via com outros olhos, né, tinha vontade de tentar resolver aquilo dali, tentar solucionar, dependendo de como é que era construída a situação toda, aquele trabalho, que era uma história em quadrinho para ser concluída, e dependendo do resultado que a pessoa fizesse ali, certo ou errado, teria uma outra folha resposta com uma solução. Eu tive resultados interessantes nessa pesquisa, que foi o seguinte: eu identifiquei que muitos conseguiram fazer, bem tranquilos até, na forma dos quadrinhos, a forma contextualizada. Outros tiveram uma certa dificuldade, não por ser quadrinho, mas por estar contextualizado. Eu cheguei a trabalhar de uma semana, dar uma prova no formato convencional, na outra semana a mesma prova no formato de quadrinhos. Muitos até não identificaram, mas a aceitação dos quadrinhos foi, assim, excepcional. Quem pega uma prova de matemática e ri quando tá lendo as questões, aquilo dali. A maioria chora, né? Não gosta. Mas assim, alguns até acertaram da maneira convencional, porque já estão em cima daquele processo ali, fazem sempre da mesma maneira, estão acostumados com aquilo dali. Quando vai para uma maneira diferente, que às vezes até auxilia mais, né? Pode contextualizar em outras situações e outras disciplinas também ajuda isso, sente uma certa dificuldade porque acha que só aquele processo é o processo, né, de resolução, que também não está errado, que é o processo mais utilizado sempre.
O trabalho de criação, para mim, acabou sendo mais fácil porque eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de trabalhar com essa ideia de quadrinhos. Consegui aplicar isso dentro da sala de aula. Mas, se outro professor se interessar também, já pode virar uma questão interdisciplinar. Você pode já agregar o colégio inteiro dentro disso. Você pode ter uma ideia disso, passar às vezes para um professor de arte que trabalha com você, ele pode fazer essa construção. Tem outros projetos envolvendo história em quadrinhos que se encaixa também com a parte interdisciplinar, com professores de redação, de história, e aplicam histórias em quadrinhos. A gente constrói até revistas em quadrinhos em cima de redações de crianças e tal. Então a utilização dos quadrinhos pode ser um forte aliado, né, para a educação e aumentar o conhecimento de todos. Vida longa e próspera para todos. Valeu!